Bom dia, boa tarde a todos os senhores, as senhoras. É uma honra estar aqui com os senhores e com as senhoras. Eu me chamo Danilo Zimbres, sou diplomata de carreira e tenho uma ligação muito grande, muito profunda com a ciência e tecnologia. Eu trabalhei durante alguns anos na qualidade de chefe da assessoria internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, é a assessoria do gabinete do ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que coordena a atuação de todos os órgãos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, as agências, a FINEP, a FAPESP, a Agência Espacial Brasileira, enfim, todos os órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia. E também, agora, mais recentemente, eu estive servindo na República Tcheca, na Embaixada do Brasil, chefiando o setor de ciência e tecnologia. Então, esse tema do hidrogênio verde é um tema pelo qual eu tenho muito apreço, muito carinho pessoal, inclusive, e por essa razão eu me senti, evidentemente, muito honrado de ter recebido esse convite. Eu decidi, por uma razão muito simples, não trazer para os senhores um PowerPoint, uma apresentação com dados, com figuras, porque hoje em dia é muito simples. Quem quiser saber como está o panorama internacional do hidrogênio pode entrar no ChatGPT, colocar lá, por favor, me escreva um relato sucinto do panorama do hidrogênio nos principais países do mundo, com dados e estatísticas referentes aos últimos 2 anos, e o computador vai produzir todas essas estatísticas. Inclusive, é um bom exercício. A gente está entrando numa nova fase, uma nova tecnologia. Assim como o hidrogênio é uma tecnologia transformadora, também a inteligência artificial assim o é. Então, os senhores que quiserem depois dados concretos, enfim, mais específicos, país por país, região por região, os senhores fiquem à vontade para acessar esse site lá e buscar essas informações. Eu achei que seria mais produtivo compartilhar com os senhores um pouco da experiência que a gente tem como representantes do Brasil na área de ciência e tecnologia, no diálogo que a gente leva com o mundo. Então, no diálogo que a gente tem como diplomata de carreira, o diálogo que eu tive chefiando a assessoria internacional do ministro e, sobretudo, o diálogo mais recente agora nessa função de chefe do setor de ciência e tecnologia e inovação. Eu achei que seria muito melhor para que os senhores pudessem compreender um pouco mais o que está acontecendo no mundo, né? A primeira consideração que eu gostaria de fazer com os senhores é o seguinte: as coisas são muito dinâmicas. Como toda nova tecnologia, há um processo de acúmulo e um processo de transbordamento. Então, você imagina um copo, ele vai se enchendo paulatinamente, são gotas, gotejam-se essas pequenas gotas, e aquele recipiente vai se enchendo, e num determinado momento ele transborda. É o que a gente está vivendo com o hidrogênio verde. É um debate que surgiu há bastante tempo atrás, ele foi se consolidando nos últimos 10 anos. Quando eu entrei no Ministério da Ciência e Tecnologia, na chefia da assessoria de assuntos internacionais, eu me recordo da primeira reunião que eu tive com o embaixador da Noruega, que foi procurar o nosso ministério, foi procurar o ministro, para conversar sobre cooperação científica, ciência e tecnologia, e nós, nessa função de chefe da assessoria internacional, sempre recebemos os embaixadores, os ministros estrangeiros, para depurar a pauta, porque a pauta é muito complexa. O ministro, evidentemente, não tem conhecimento de todos os assuntos e ele precisa se preparar, ele precisa estar habilitado a receber o interlocutor. Então, todo interlocutor internacional que chega para procurar um ministro de Estado, ele é recebido por algum colega meu que esteja nessa função, na chefia da assessoria internacional, e que faz um primeiro diálogo, onde são identificados os pontos de interesse. O que é do nosso interesse, o que nós queremos tratar com aquele país e o que é do interesse daquele país. Então, eu levei uma pauta, nós tínhamos uma pauta grande de cooperação com a Noruega, em vários campos, pesquisa avançada, várias questões importantes, e o embaixador trouxe para mim essa questão do hidrogênio verde. Isso em 2015, por ali, naquele período, 9 anos atrás já. E eu confesso,
para os senhores e para as senhoras que fiquei surpreso, que conhecia relativamente o tema, já tinha tido palestras lá no Itamaraty, mas não conhecia os detalhes. E me recordo de ter tido essa primeira conversa com o ministro, que me perguntou, mas hidrogênio verde, o que é isso? E aí eu disse para ele, falei, olha, ministro, me parece ser, de fato, o futuro energético da humanidade, porque a grande qualidade do hidrogênio verde, os senhores conhecem muito bem, é resolver a equação ambiental. Ele resolve a equação energética, mas ele resolve também a equação ambiental. São duas equações muito complicadas. A energética é complicadíssima, os senhores conhecem. Ela está vinculada aos principais conflitos geopolíticos, às cadeias de logística. Se você for buscar na guerra no Líbano, na Síria, no Iraque, no Oriente Médio, a guerra da Ucrânia, todos esses conflitos geopolíticos, a situação na Venezuela, inclusive, estão ligados diretamente à equação energética. Você conseguir viabilizar energia para impulsionar um planeta do tamanho do planeta Terra é uma tarefa colossal, não é uma tarefa pequena. Isso envolve mobilidade, isso envolve a indústria, isso envolve, enfim, uma série de aspectos que são altamente complicados, né? Então, eu disse para o ministro, eu disse, olha, eu acho, sim, que é o futuro em termos de transição energética, porque é aquele que nos permite equacionar as duas equações. Equacionar a equação energética e a equação ambiental. E o ministro ficou muito surpreso, nós tivemos uma boa conversa, e o assunto incipiente continuou por ali, depois houve um segmento, algumas pesquisas foram conduzidas, mas o assunto não prosperou muito naquela época. Eu depois voltei, já agora mais recentemente, há 3 anos atrás, para a República Tcheca. Chegando lá na República Tcheca, eu fui procurado pela nossa embaixadora, que me procurou e me disse, olha, você vai chefiar o setor de ciência e tecnologia e o setor de promoção comercial. Na verdade, eu chefiava 2 setores. E eu disse, muito bem, embaixadora, que bom, fico muito feliz, eu tenho uma certa experiência lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, posso trazer essa experiência, mas eu queria saber o que a senhora identificou com o Itamaraty. Nós somos funcionários de carreira e nós seguimos, evidentemente, aquilo que é acertado pela chancelaria. É um mecanismo muito complexo para os senhores que não conhecem. Com cada país, o Brasil tem diálogos estratégicos, tem fóruns, são definidas metas, essas metas são depuradas longamente, com muita tranquilidade, e a embaixadora me disse, olha, a prioridade absoluta é o hidrogênio verde. E aí eu realmente percebi que o hidrogênio verde não era o futuro da transição energética, é o presente da transição energética. Ele estava acontecendo agora, né? Então, essas duas experiências me levaram a pesquisar um pouco. Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, para os senhores, que eu não quero cansá-los com essa narrativa, mas eu vou falar um pouquinho do que está sendo feito hoje, em termos mundiais, e um pouquinho também da experiência que a gente adquiriu, que a gente acumulou no diálogo que o Brasil tem tido com essas regiões. Ou seja, a gente tentar entender o que está acontecendo em cada região do planeta e como o Brasil tem dialogado com essas regiões do planeta individualmente. Evidentemente, o que se nota hoje é que os países desenvolvidos, sobretudo os países do G7, acabaram tendo uma enorme dianteira nesse processo, né? Por razões óbvias, eles têm uma capacidade de investimento muito grande, investiram em pesquisa e tecnologia, consolidaram todo o ciclo comercial, inclusive, vocês conhecem bem o modelo Mirai da Toyota, há um modelo fantástico dos americanos, que é o Hyperion, é um carro parecido com a Bugatti, ele parece uma Bugatti, faz de 0 a 100 km em 2,2 segundos, movido totalmente a hidrogênio, um modelo já comercial também. Ele não é tão comum porque é muito caro ainda, né? Feito em fibra de carbono. Então, enfim, esses países dominaram essa tecnologia. Os Estados Unidos, evidentemente, por razões óbvias, sempre investiu muito nessas novas tecnologias. Eles têm uma capacidade de financiamento única, né, que vem lá da indústria de tecnologia da informação,
das grandes empresas americanas, da Bolsa Americana, o modelo que eles têm de startups, enfim, todo o modelo de fomento e financiamento que eles tinham já para outras indústrias, eles adaptaram à indústria do hidrogênio. Os americanos são muito ambiciosos, acreditam sempre nesses projetos transformadores, né? Sabiam do potencial do hidrogênio verde, então lançaram essa tecnologia, sobretudo na Califórnia. E hoje você já tem um panorama único na Califórnia, que é o seguinte: é o surgimento do primeiro cluster comercial de utilização do hidrogênio verde em grande escala. Ou seja, você já tem estruturas de produção de hidrogênio verde, você já tem estruturas de armazenamento de hidrogênio verde e você já tem uma rede ampla de abastecimento de veículos movidos a hidrogênio verde. Eles estão chegando, vão chegar agora já a 1.000 postos de gasolina distribuídos na Califórnia. Se você imagina que os carros de hidrogênio têm uma autonomia que chega até 1.000 quilômetros, você consegue perfeitamente andar pela Califórnia toda, abastecendo o carro com muita facilidade. Eu não sei se todos aqui são especialistas em hidrogênio, ou se alguns estão se aproximando do tema agora, mas o abastecimento de um carro a hidrogênio é algo fantástico. Ele funciona como o abastecimento de um carro movido a gás ou gasolina. Você para no posto de gasolina, tem uma bomba de hidrogênio, você conecta a bomba de hidrogênio, coloca o cartão do banco, e em 3 minutos ele enche o teu tanque com hidrogênio comprimido, como se fosse gás, que é a forma mais utilizada hoje em dia. Então, os americanos conseguiram ser pioneiros nesse ciclo e conseguiram, basicamente, completar já o ciclo em alguns estados, né? Agora, eles começam uma corrida muito ambiciosa para completar esse ciclo no país inteiro. Os americanos, os senhores sabem, têm uma capacidade de mobilização única. Eles conseguiram, num contexto recente, por exemplo, mobilizar recursos para a exploração dos campos de petróleo que eles tinham, o shale gas, que eles chamam, né, de gás e de petróleo, usando uma tecnologia nova, o fracking. Eles tiveram um problema energético muito grande e, diante desse desafio, eles conseguiram, em pouquíssimo espaço de tempo, se tornar na maior nação produtora de petróleo. Os Estados Unidos hoje produzem mais petróleo do que a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes juntos, e a Venezuela, que são as principais reservas. É um negócio colossal a capacidade que a sociedade americana tem de mobilizar recursos e construir projetos inovadores. E diga a inteligência artificial, a Microsoft, a Apple e todas essas empresas. Então, o panorama nos Estados Unidos é um panorama já muito bem consolidado, né? Tudo indica que o desenvolvimento será muito rápido, porque uma vez que nessa escala você começa a ter revendedores autorizados da Toyota e das principais montadoras já disponibilizando carros movidos a hidrogênio. Então, a transição é uma transição que tende a ser muito rápida, porque a única adaptação que tem que ser feita é na rede de distribuição. É você ter uma bomba dedicada a hidrogênio verde, né? A Europa, evidentemente, percebendo essa dianteira dos americanos e, sobretudo, impulsionada pelos resultados e pelos desdobramentos da guerra na Ucrânia, ela avançou muito nos últimos anos. A Europa vinha num caminho muito sólido de criação de tecnologia, de implementação de tecnologia, mas houve uma dinamização muito grande em função da guerra na Ucrânia. Eu me lembro que eu estava lá na República Tcheca, nós tivemos as primeiras invasões, os primeiros bombardeios de Kiev, da capital da Ucrânia, quando a guerra, de fato, esquentou. Na verdade, não sei se os senhores sabem, mas a guerra na Ucrânia já vem desde 2014, é uma guerra mais antiga. Ela teve um primeiro momento de ocupação da Crimeia e depois ela ficou um pouco congelada. Houve uma guerra congelada ali que permaneceu até agora, mais ou menos 2 anos atrás, quando houve uma grande ofensiva russa que, em pouco tempo, ocupou um espaço muito substantivo, a ponto de ser caracterizada por todos lá na Europa
como a maior guerra do continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. É esse a magnitude, o tamanho da guerra na Ucrânia. Então, a guerra na Ucrânia teve impactos muito claros na política energética europeia por dois motivos. Primeiro, porque acendeu essa questão dos estoques e das reservas estratégicas. A gente sabe que uma das principais preocupações de todos os países em guerra são as reservas estratégicas de energia. O que eu faço se a guerra interromper o fluxo e o suprimento constante de energia? Você está falando de centenas e centenas de navios, de trens, enfim, uma infraestrutura gigantesca, permanente, né? O que eu faço se houver uma interrupção dessas rotas, desses fluxos? Então, a Europa começou a se perguntar o que ela faria, né, em relação ao petróleo e em relação ao gás russo, sobretudo. E aí vem a segunda questão, que é a dependência absoluta. Alguns, inclusive, na Europa, usam a palavra adição em relação ao gás russo. A Europa está do lado da Rússia e do Oriente Médio, portanto, ela importa petróleo do Oriente Médio e importa gás da Rússia. A Europa era um continente riquíssimo em riquezas energéticas, foi o berço da Revolução Industrial, porque ela estava sentada em carvão. Você abria minas de carvão no Reino Unido com 3 metros de profundidade. A Revolução Industrial surge, inclusive, na Europa por causa da abundância de carvão, que depois gera, inclusive, os maiores conflitos da Europa, aquela região do Vale do Ruhr, entre a França e a Alemanha, uma região carbonífera. Eu tive lá várias vezes, é um negócio espetacular. Você cria uma mina e tira blocos de carvão. Então, do lado dos blocos de carvão, havia milhares de cidadezinhas ali que eram siderúrgicas. É onde surgiu a Revolução Industrial na Europa. Mas a Europa tinha poucos recursos de outra natureza. Ela tinha pouco petróleo no continente, pouquíssimo petróleo, né? O que levou, inclusive, a Alemanha nazista de Hitler considerar a ocupação dos campos de petróleo como um dos objetivos estratégicos da visão que eles tinham para a Europa e para a grande Alemanha, né? E depois, posteriormente, a Europa descobre reservas de petróleo no Mar do Norte, no Reino Unido, na Escócia, enfim, os poços do Mar do Norte, que estão praticamente entrando numa trajetória muito rápida, descendente de esgotamento da produção. Ou seja, a Europa não tem hoje fontes garantidas próprias de energia, né? Isso gerou um debate muito grande, quais seriam as alternativas. Os franceses decidiram investir na tecnologia da energia nuclear, que é um tabu na Alemanha, é um tabu tão grande que o partido hoje que governa a Alemanha, o Partido Verde, foi formado como oposição à política nuclear da Europa, sobretudo depois de Chernobyl, depois do acidente de Chernobyl. Eu estive em Chernobyl, visitei Chernobyl, fica muito próximo, você vai de carro. A coisa é tão absurda que dizem que se o acidente de Chernobyl tivesse acontecido algumas semanas antes ou depois, em outras condições meteorológicas, você poderia ter tido, com aquele acidente, uma grande tragédia, porque a poluição radioativa se espalha muito rapidamente e são distâncias pequenas. Para vocês terem uma ideia, os nossos mapas são tão distorcidos que a gente não se dá conta que a distância de Lisboa a Moscou é muito menor do que a distância do Acre ao litoral brasileiro, muito menor. Então, a Europa, na verdade, é pequena. Para você sair da Ucrânia, da Rússia, da França e chegar nos grandes centros urbanos, você tem 500, 600, 700 quilômetros. É uma distância pequena. Então, a França investe na energia nuclear e a Alemanha acaba criando isso que os estrategistas chamam de vício ou adição ao gás russo, porque a Rússia, ao contrário da Europa, não tinha esgotado todas as suas reservas de petróleo e de gás e detém enormes reservas, sobretudo de gás, naquele ambiente da tundra. A tundra fermenta, cria gás, você tem aquelas florestas enormes de tundra que eram fossilizadas, portanto,
biocarbonetos e que acabam gerando gás, você tem enormes reservas de gás. Então a Europa passa esses últimos 20 anos importando quantidades absurdas de gás da Rússia. E esse suprimento se vê absolutamente ameaçado pela situação geopolítica, a tal ponto dele se transformar no principal elemento da guerra com a Ucrânia, porque a Rússia, sabendo desse poder de influência que ela tinha em relação à Europa, começa a fazer pressão em relação ao gás, ameaça cortar o fornecimento de gás. E o corte de fornecimento de gás teria sido algo absolutamente catastrofal para a Europa. A sociedade europeia teria entrado numa fase muito difícil. Havia uma previsão, quando eu cheguei lá, de uma recessão de 20%. Vocês imaginam o que significa isso em países como a Alemanha, por exemplo, a questão do fornecimento de energia, né? Então, eles fazem um grande mutirão para criar formas alternativas de suprimento de gás e de petróleo, né? Mas eles já começam a pensar na transição energética com mais seriedade e retomam o debate do hidrogênio verde. Então, eu me recordo que logo depois do começo da guerra, o ministro da Energia da República Tcheca nos procurou a embaixada, e eu fui lá, ele agendou uma reunião, eu fui lá me encontrar com ele, saber o que ele queria. Ele tinha marcado a reunião, quem marca a reunião é que traz alguma ideia nova, né? Nós sempre tivemos a pauta, os assuntos que a gente trata, e fui lá escutar. E eu entrei na sala, ele começou a conversar comigo e já jogou a questão da segurança energética, né? E aí também do hidrogênio verde. Então a Europa, rapidamente, nesses últimos anos, ela se mobiliza profundamente, ela cria uma estratégia muito sólida, que o meu colega que vai se apresentar depois de mim vai explicar um pouquinho melhor para vocês, dar alguns dados, trazer algumas figuras. Ela cria uma primeira estratégia da União Europeia para o hidrogênio verde, agora ela já vai para uma segunda estratégia do hidrogênio verde, e ela praticamente define o seguinte: o hidrogênio verde é a energia do futuro. Não há mais um debate. Há uma decisão, uma deliberação da União Europeia de consolidar a Europa como um polo consumidor de hidrogênio verde, né? E, inclusive, fomentar a construção de uma cadeia internacional de rotas e suprimento e fornecimento de hidrogênio verde. Isso tudo avança com uma velocidade espantosa. Para os senhores terem uma ideia, nesse momento, a União Europeia está construindo um duto que vai da Espanha até o sul da França para carregar hidrogênio verde. Então, você chega de navio com hidrogênio verde nos portos da Espanha, que estão próximos do Marrocos, que estão próximos do Caribe, que estão próximos do Brasil, são os pontos mais próximos do Brasil. Você desembarca o hidrogênio verde lá, e de lá esse hidrogênio verde é distribuído para a Europa toda. E aí eu não estou falando de projetos milionários, você está falando de projetos bilionários. Esse projeto, por exemplo, do gasoduto, recebeu 10 bilhões de euros. São 55 bilhões de reais para um projeto. É um dos projetos que eles têm. E são vários projetos, é uma mobilização muito grande. Eles começam também já a entrar na disputa do fornecimento da infraestrutura industrial, dos geradores, da capacidade de armazenamento, de transporte. As montadoras alemãs percebem a defasagem e correm atrás do prejuízo, né, porque você tem, na verdade, os japoneses e os chineses, a Ásia, iniciando esse processo. O modelo Mirai da Toyota hoje é o modelo mais disponível, mais conhecido mundialmente. Então você tem uma grande corrida na Alemanha e no conjunto na Europa, e tudo indica, de fato, que a Europa apostará todas as fichas no hidrogênio verde. E aí eu trago de novo para os senhores a experiência que a gente tem. Eu acompanhei, agora já voltando para o Brasil, eu voltei para o Brasil, saí da área de ciência e tecnologia lá em Praga e vim trabalhar na presidência da República. E agora nós tivemos um encontro que ocorre com frequência, que é um encontro de cúpula entre a União Europeia e a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe. É um evento tradicional, ele ocorre já há 30 anos, não foi a diplomacia atual que inventou. Esses fóruns eles ocorrem já há muito tempo,
mas houve a participação do presidente do Brasil nesse fórum, o presidente Lula, e o presidente Lula ouviu nesse encontro. Eu tive relato, eu não estava pessoalmente nas conversas, no jantar, mas colegas meus que trabalham no gabinete do ministro e do presidente da República acompanharam a conversa. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse ao presidente do Brasil que o hidrogênio verde pode e deve ser o principal elemento da nossa parceria estratégica. E que a Europa espera que o Brasil seja o grande celeiro, seja o grande produtor de hidrogênio verde nessa revolução que se desenha na Europa. Por duas razões. Uma razão de interesse próprio, que é o fornecimento de energia, e uma razão de caráter ambiental, que é a preservação da Amazônia. Então, os europeus veem, hoje, o hidrogênio verde como a solução tanto para o problema do desenvolvimento do Brasil, porque eles sabem que o Brasil precisa se desenvolver e se desenvolverá, como todos os países industrializados ou em industrialização se desenvolvem. Esse é um processo permanente, né? E eles sabem que eles podem contar com esse suprimento do Brasil. Então, o panorama na Europa está se transformando muito rapidamente, né? E você tem, para concluir esse pequeno giro, você tem o panorama na Ásia. E aí vem aquele colosso que os senhores conhecem, que se chama China. Tudo que a gente fala hoje em dia de produção industrial, disso, você fala dos americanos, aí vem a China. E aí tudo é 10 vezes maior, né? Porque de fato é 10 vezes maior. Porque de fato a escala que eles têm lá é uma coisa sem precedentes. São mobilizações. Se vocês pegarem os dados, por exemplo, de produção de energia fotovoltaica, eles ultrapassaram os outros países de uma forma colossal. E eles estão fazendo a mesma coisa com o hidrogênio verde. Investiram muito dinheiro. Agora, mais recentemente, você tem um desenvolvimento importante do ponto de vista geopolítico, da geopolítica do hidrogênio, que é a entrada da Índia. A Índia é um país agrícola, muito parecido com o nosso, inclusive. Grande parte, alguns dos senhores não conhecem, mas grande parte das frutas, da vegetação que nós temos no Brasil vem da Índia. Os portugueses trouxeram da Índia. Então, eles têm um clima muito fértil, um território enorme, e eles estão investindo também maciçamente no hidrogênio verde. Acabaram de lançar uma iniciativa de 10 bilhões de dólares, são 50 bilhões de reais, para promover o hidrogênio verde. Então, para sintetizar, o tempo é um pouco curto, mas, enfim, eu acho que eu dei para vocês um pouco o panorama do que aconteceu nos principais mercados mundiais. Hoje, você tem essa competição muito acirrada entre os Estados Unidos, a Europa e a Ásia. Na Ásia, você teria 3 polos, né? O Japão, a China e a Índia. Aí você tem uma miríade de atores menores, como a Arábia Saudita, por exemplo, investindo. É um outro polo que vai surgindo ali no Oriente Médio, com todos os recursos que eles acumularam do petróleo, né? E você tem a América Latina e a África tentando acompanhar o ritmo. Na América Latina, evidentemente, o Brasil, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o grande precursor, né? Nós começamos na frente, nós desenvolvemos boas infraestruturas e tecnologias, e nós agora chegamos num ponto em que foi tomada uma decisão estratégica importantíssima para o futuro do Brasil, que é a decisão de que, de fato, a transição energética será o pilar do desenvolvimento do Brasil. Então, o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele tem 500 bilhões de reais para investimentos em obras de transição energética, 500 bilhões, isso em parceria com a Petrobras, em parceria com as empresas, né? Esses projetos já começam a sair do papel, você tem uma grande transformação no campo da geração eólica, da geração fotovoltaica, e tudo indica que o resultado será muito rápido. Então, eu tenho muita satisfação de trazer para os senhores aqui já em primeira mão a notícia que nós recebemos a semana passada de que um investidor australiano, Chief Executive Officer, presidente e dono também, é uma empresa pessoal, da Fortescue, uma empresa australiana da área de mineração, decidiu fazer um investimento de 25 bilhões de reais no Ceará.
para criar o que deve provavelmente ser o primeiro grande centro de armazenagem e exportação do hidrogênio verde no Brasil, usando já toda a estrutura excedente dos parques que foram instalados e da capacidade de geração no Nordeste. Então, você tem já os primeiros passos concretos dessa iniciativa, né, se concretizando, e você tem a perspectiva de que o Brasil possa liderar a América do Sul nesse processo. O Brasil, como sempre teve muito interesse em integrar os seus parceiros, já ofereceu essa tecnologia para o Paraguai, para a Argentina, para vários países. Tudo indica que a gente vai ser bem-sucedido nessa cooperação. O mercado comum, o mercado de nações, né, do continente americano está cada vez mais integrado. Então, nós saímos um pouquinho atrasados nessa primeira corrida pelo hidrogênio, mas rapidamente estamos recuperando o tempo perdido e tudo indica que nós teremos, sim, a possibilidade de nos consolidarmos e disputar a primazia no mercado de fornecimento internacional do hidrogênio verde. Para isso, evidentemente, nós contamos com o empreendedorismo de cada um dos senhores, as ideias, nós sabemos que vários dos senhores e das senhoras aqui têm vínculos ou com a indústria de hidrogênio ou com a indústria de produção de energias renováveis, né? Contem com o governo do Brasil. O governo do Brasil definiu que a transição energética é prioridade estratégica e há uma compreensão. Eu falei pessoalmente agora, antes de vir para o seminário, com o nosso colega que está coordenando a transição energética na Casa Civil, no PAC. Ele está a algumas salas de distância da minha, eu fui lá conversar com ele e ele me pediu para passar o seguinte recado para os senhores: apostem no hidrogênio verde, porque apostar no hidrogênio verde é apostar no Brasil, e apostar no Brasil não é mais apostar no futuro. O Brasil não admite mais ser permanentemente o país do futuro. O futuro do hidrogênio é agora e nós queremos que o Brasil seja o país de hoje, seja a grande potência energética já daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É para isso que nós todos estamos trabalhando. Espero tê-los ajudado um pouco com esse pequeno panorama. Contem conosco, por favor, na Casa Civil, na Presidência da República, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na FINEP. Todos os órgãos do governo brasileiro estão absolutamente à disposição de todos aqueles empreendedores que quiserem se juntar nessa grande cruzada patriótica. Muito obrigado.